Oi, gente, bem-vindo ao canal Matemática Simples. Gente, vamos lá. Tá aqui, né, nossa aula de hoje, equação do segundo grau. Aí tem aqui, ó, um problema, né, um exercício que diz o seguinte: no torneio de basquete entre alunos do ensino fundamental, Renato, João e Carlos marcaram juntos 39 pontos. João marcou 4 pontos a mais que Renato. E Carlos marcou o quadrado do número de pontos de Renato. Quantos pontos Carlos marcou? Gente, quando você vê isso daqui, ó, você já pode identificar, vai ter que fazer uma equação do segundo grau. Por isso que a nossa aula aqui é a equação do segundo grau. Esse problema, ele tem toda a característica de uma equação do segundo grau por um único detalhe. Um único detalhe, gente, um único. Esse aqui, ó. Carlos marcou o quadrado. E aí, quando você já identificou isso daí, já vai e já monta o esquema da equação do segundo grau. Que a gente tem que entender o quê? Que a equação do segundo grau tem um termo A, um termo B, um termo C, tudo isso é igual a zero, perdão, igual a zero. O termo A gente sabe que é o que acompanha o x ao quadrado, o B é o que acompanha o x, e o termo C fica sozinho. Vou trocar agora a palavra termo por número, tá? O número A acompanha o x ao quadrado, tá? Junto do x ao quadrado. O número B acompanha o x e o número C fica sozinho. Exemplo. Vou trocar tudo por 6, tá, gente? Ó. 6, 6 e 6. Um número 6 fica elevado com o x elevado ao quadrado, o outro número 6 fica só com o x e o outro fica sozinho. Tá? Isso é importante você saber, porque agora você começa a interpretar. Você, através dessa informação ao quadrado, você já viu que tinha que ter uma equação do segundo grau. E aí você já pode colocar aqui igual a zero, que vai ser isso mesmo, gente. Não tem outra forma. Tá? Então vamos lá. Então vamos voltar aqui agora no começo aqui e ver, ó, para a gente começar a interpretar. Num torneio de basquete entre alunos do ensino fundamental, João, Renato e Carlos. Quer dizer, ó, que João, Renato e Carlos, vou pôr assim, ó, x mais x mais x. Traduzindo, tá, gente, para a linguagem da língua portuguesa para a linguagem matemática. Fez 39 pontos, ó, tá? Isso aqui é importante. Quer dizer que os três juntos aqui fizeram 39 pontos, tá? Beleza. E aí diz o seguinte, que João marcou 4 pontos a mais que Renato e Carlos marcou o quadrado do número de pontos de Renato. Gente, importante também você entender que você vai ter que partir do x. E qual seria o x aqui? O Renato, ó, porque o Renato ele não fala nem aqui em cima, ó. João marcou 4 pontos a mais que Renato. Não fala o tanto de ponto que Renato marcou. E aqui embaixo também, ó. Carlos marcou o quadrado de número de pontos de Renato. Quer dizer, sobre o Carlos, o problema diz que ele marcou o quadrado, ele já deu a informação. E sobre o João, ele falou que foi 4 pontos a mais. Quer dizer, mas o de Renato ele não disse nada. Então, Renato, gente, é o X aqui, ó. Já vem sem medo aqui, representa como X, ó. Certo? Aqui é tudo mais, né, gente? Ó. Os três juntos, somando o ponto dos três, deu 39. Eu esqueci de colocar o mais aqui, mas tá aqui. Tá. Então, Renato, a gente não sabe quantos pontos ele marcou, tá vendo? Não fala. A gente representa como X. Mas agora diz o seguinte, que João marcou 4 pontos a mais que Renato. Quanto o Renato marcou? Renato marcou X, não é? Ele marcou X. E João marcou 4 pontos mais. Então, quer dizer, X mais 4. O X, que é o ponto de Renato, mais 4. Certo? O João marcou 4 pontos a mais que Renato. Entendeu, gente, como é que interpreta? Então quer dizer que o X vai ficar junto com o X mais 4 aqui, ó, tá? E aí, tá dizendo aqui embaixo. E Carlos marcou o quadrado do número de pontos de Renato. Gente, o Renato não fez isso aqui, ó, de ponto, X pontos. O quadrado, gente, é você levar o ponto de Renato aqui a 2, ó. Certo? Vai ficar sendo o de Carlos aqui, ó. O de Carlos, tá?
Conseguiram entender, gente? E aí, tudo isso, ó, tudo isso vai ser igual a 39. Essa foi a tradução, gente, a interpretação da língua portuguesa trazendo para a língua matemática. Ó. O ponto de x, ou o ponto de Renato, que a gente não sabe, a gente representou por x. Já que a gente sabe que os três juntos fizeram 39 pontos, a gente representou aqui os três como x, ó. Certo? Para você entender como é que vai cair aqui na equação depois. Os três fizeram 39 pontos, beleza, ok. Mas o Renato só fez x, a gente não sabe. Agora, o João, ele fez o tanto de ponto de Renato, que é x, que a gente representou por x, por não identificar o tanto de ponto que o Renato fez, não identificou no problema, então a gente representou por x. E o João fez o tanto de ponto de Renato mais 4, tá vendo? Mais 4 pontos, então x mais 4. E Carlos marcou o quadrado do número de pontos de Renato. Qual que é o ponto de Renato? X, ele não falou, a gente representou como x. Mas ele falou que o Carlos marcou o quadrado. Então é o ponto de Renato elevado a 2. Tá? Correto, gente? Tudo isso totalizou o número 39. Tá? 39 pontos. Beleza. Chegou aqui, ó. A gente percebe que ficou uma equação, mas porém, ó o modelo da equação que a gente quer. Não é esse? Então está um pouco desorganizado, para não dizer bastante, né, gente? Mas não tem problema, a gente organiza. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. O primeiro termo, a gente sabe que é o termo que acompanha o quadrado, né? O x elevado ao quadrado. Então vai ser isso aqui, ó. Vai ser assim, ó. Primeiro termo, tá? Mas o segundo termo, gente, é aquele que vem acompanhado do x. Quantos x tem aqui? 1, 2. Opa, 2x. Tá vendo a representação aqui, ó? Só trocou o 2, mas aqui eu representei como 6, ó. Não tá ficando igual, gente? Mateus, mas aqui não ficou igual. Ficou assim, aqui tem 1, tá, gente? Aqui vale 1. Não, ele não aparece porque o x ficou representado sozinho aqui, ó, elevado ao quadrado. Só que 1x vale 1. Por quê? É como se tivesse 1 aqui, ó, 1 vezes x, x. Por isso que não aparece o x, porque 1 vezes o x dá x mesmo. Então ele é representado por 1x só. Tá? Então tem 2x aqui e tem o termo, ó, independente, tá vendo? Sozinho. Mais 4, olha que delícia, gente. Tudo isso. Ah, calma, ó. Ó o 39. Depois do igual tem que ter o 39? Não, só pode ter o 0, não é isso? Então esse 39 tem que vir para antes do igual trocando o sinal e ele vai ficar menos 39. Agora sim a gente coloca o 0. Estão conseguindo entender, gente? Como é que eu estou transformando o problema? Eu espero que vocês estejam, porque eu estou indo passo a passo. Ó. Agora sim ficou o formato nosso aqui, ó. E ficou 90%. Depois eu vou explicar o porquê. Ó. Ficou o primeiro termo elevado ao quadrado, o termo onde contém o x, o número mais o x, e aí tem... Por que eu falei 90%? Tem dois termos independentes aqui, ó. Independente do que, gente, de letra. Esse mais 4 não tem nenhum x, e esse menos 39 também não tem o x. Mas a nossa fórmula original aqui da equação do segundo grau, ela tem um termo ou dois, gente? Um só, ó. Tá vendo ele aqui? Então isso daqui tem que ficar um só, é só operar eles, tá? Então vamos repetir aqui, ó. X elevado a 2 mais 2x. Gente, 4 menos 39 vai dar menos 35, não é, gente? Vou até fazer a conta aqui para mostrar para vocês, ó. 39 menos 4. Ó. 9 tirar 4 fica 5. E 3 tira 0 fica 3, tá? Só que assim, eu tinha R$4, que é positivo. Eu tinha uma dívida de 39 e eu ainda fiquei devendo 35, ó. Tá? Vai ficar devendo 35 igual a 0. Certo, gente? Então, agora sim a nossa equação tem o primeiro termo, o termo A, que é o que acompanha o x ao quadrado, o termo B, que é o que acompanha o x, e o termo C, que é o termo independente, tudo isso igual a 0. Quando a gente faz isso, a gente vem aqui e coloca, ó, A
B e C. Tá? E aí identifica. O A, como eu disse, vale 1. Na frente do x ao quadrado aqui, ó, é como se tivesse 1, ele tem um valor. Porque 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado. Por isso que ele não aparece. Tá? Mas ele tem um valor, ó, 1. Aqui, o B ele vale 2. Tá? E o C vale menos 35. Importante, hein, gente? Ó, o C, que é o termo independente, que é esse aqui que a gente representou aqui em cima, ele é negativo aqui, tá? E aí, gente, depois disso, o que a gente faz? Vamos resolver agora. E aí, para resolver uma equação do segundo grau, já que a gente achou ela aqui, ó, e separou os termos dela, a gente tem que representar agora a fórmula do delta aqui, ó, que diz o seguinte: delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tá? Essa é a fórmula do discriminante delta. Isso daqui, gente, tem que memorizar, tá? E, para totalizar agora, a resolução de Bhaskara, que diz o seguinte: x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2 vezes o a. Tá? Então, interessante a gente saber que agora existe a fórmula de Bhaskara. Isso aqui, ó, totaliza a fórmula de Bhaskara para resolver uma equação do segundo grau. Por que eu separo? Na verdade, isso daqui ó, vem aqui dentro junto. Ó. Tem essa raiz grandona e coloca B, tal, vezes 4 vezes C. Mas aí fica muito poluído, gente. Então separa aqui o delta, por quê? Aqui nessa fórmula eu só preciso saber o valor de delta. Então faz ele separado aqui. E é lógico, né? Ele vai ter que ser feito primeiro, tá? Porque a gente não pode começar pela fórmula da resolução de Bhaskara aqui do x, ó. Por quê? Vai precisar do delta aqui dentro, tá? Beleza, gente. Dito isso, vamos começar. Então o delta é igual. Gente, b ao quadrado. Quanto que vale o nosso b? A gente separou já os termos, ó. O b, ele vale 2, vai ficar 2 ao quadrado. O 2 aqui é da fórmula, ele tem que ficar, gente. Só o b vale 2, mas aqui diz que o b está elevado ao quadrado. Por isso que ficou 2 elevado a 2. Tá? Agora, gente, vem a parte importante aqui, ó. Essa parte importante. Quando você chegou aqui no menos 4, ó, esse sinalzinho aqui vai te mostrar o seguinte, tenta memorizar isso, que você vai ter que fazer uma regra de sinal aqui, ó. E aí, o que eu aconselho vocês a fazerem? Primeira coisa, o nosso A, ele é positivo? Vem aqui olhar, ó. Positivo. Então coloco mais aqui, ó, tá? E o nosso C, vem aqui, ó, negativo. Por quê? Faz a regra de sinal primeiro, ó. Se você fizer a multiplicação aqui, 4 vezes o A vezes o C, junto com os sinais, é perigoso você se enroscar. Eu já vi muita gente errando aqui, e eu inclusive erro, se eu não prestar atenção aqui. Então essa parte é importante, ó. Gente, menos aqui do 4 com mais dá o quê? Menos. A regra de sinal diz que menos com mais dá menos. Esse menos que deu vai fazer vezes esse menos aqui, ó. Menos com menos, gente, é mais, tá? Beleza? E aí agora sim, ó, a gente pega e faz aqui 4 vezes o A, que é 1, dá 4. Vezes o C, que é 35. Vamos lá. 4 vezes 35. Vou fazer aqui, ó. Vou ver se está aparecendo na câmera, né? 4. 4 vezes o 5 dá 20. Vai 2. E 4 vezes o 3 são 12. Com 2, 14. Tá? Então vai dar 140. Correto? Então, delta é igual. Gente, 2 elevado a 2 nada mais é que o número 2 multiplicando ele mesmo, tá? Então, 2 vezes o 2 a gente sabe que é 4. Beleza? E aí, mais 140. Isso quer dizer que o nosso delta ele é igual a 140 mais 4 vai dar 144. Tá? Correto, gente? Chegamos aqui, achamos o nosso valor de delta. Do delta. Agora sim, já que a gente achou o valor do delta, a gente pode vir aqui para essa fórmula da resolução de Bhaskara.
que é o x aqui, ó. Então vamos lá, gente, vamos só substituir, ó. X é igual. Gente, menos b. Qual que é o b? Olha o b aqui, ó. Só que aí vem um detalhe agora importantíssimo, ó. Menos da fórmula. Tá vendo a fórmula aqui? A fórmula é que manda, gente. Ó, tá vendo? Tem o b aqui. Ó o b. Só que na frente do b tem um menos. Menos, quanto que vale o nosso b? O nosso b vale 2, ó. 2, tá? Por que entre parênteses? Porque eu sei que esse meu 2 aqui, ó, ele vale mais, tá vendo? Vai ter que ter uma regrinha de sinal aqui, correto? Vamos continuar. Quando chega nessa parte da fórmula, gente, ó, mais ou menos, você vai ter que entender o seguinte. Um x, que eu vou chamar de x', ele vai ser feito com o mais, e depois eu vou fazer tudo de novo com o menos. Então eu vou ignorar o menos agora, eu vou colocar só o mais, ó. Mais raiz quadrada de delta, gente. Ó, raiz quadrada, não está falando só delta, ele quer a raiz do delta. O delta a gente sabe que é 144. Que número vezes ele deu 144, ó. Presta atenção, gente. 12 vezes 12, ó. 2 vezes o 2, 4. 2 vezes o 1, 2. Sinal de mais para guardar a casa decimal. 1 vezes o 2 é 2 e 1 vezes o 1 é 1. Ó. 4 mais 0 é 4. 2 mais 2 são 4. E 1 mais 0 é 1. 144. Tá vendo? Então, ó o 12 aqui, ó. Quando fala raiz quadrada, nada mais é do que o número feito vezes ele próprio, tá? Para você chegar na raiz quadrada. Então, a nossa raiz quadrada do delta é 12, ó. Tá? Beleza, gente? 12. Tá. Tudo isso dividido por 2 vezes o A. Gente, o que é o A? Ó o A. 1. 2 vezes 1 é 2, gente, ó. Tranquilo. Tá feito. Então isso quer dizer o quê? Que a gente vai fazer o quê agora? A regra de sinal, ó. Menos com mais, gente, é fácil dizer que vai dar menos, não é? Menos 2 e mais 2, não é isso? Mais 12, tá vendo? Eu fiz a regra de sinal aqui, gente, ó. Menos com mais dá menos, então ficou 2, menos 2. Com mais 12, tudo isso dividido por 2. Gente, eu tenho uma dívida de R$2, eu vou lá e pago. Com 12, eu fico com 10, não é? Então, 10. Vou colocar aqui embaixo, aqui, ó. 10 dividido por 2, correto? E a gente sabe que 10 dividido por 2 é igual a 5. Tá vendo? Ó, fazer aqui, ó. 2 vezes o 5, 10 para 10 nada, tá? Então, o 10 dividido por 2 deu 5, ó. Correto? Positivo, é lógico, né? Porque o maior número aqui era positivo, ó. Então, esse 5, gente, ele é o nosso x', tá vendo? X', ele vale 5. Vou até colocar aqui, ó, tá? Beleza? Agora, como eu disse para vocês, eu tenho que fazer uma operação agora aqui, ó, com o menos, tá? Fazer com o menos. Então, vamos lá. X é igual menos b, gente, ó, o menos é da fórmula e o b vale 2, tá? Mais 2 aqui entre parênteses. Vou colocar o mais aqui para você saber que é positivo. Não precisa colocar, tá, gente? O sinal de mais não precisa ser colocado, mas como a gente quer explicar bem o porquê desse jogo de sinal, ó, menos com mais, tá? Beleza. Aí vai. Menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta. Qual que é a raiz quadrada de delta, gente? Só que agora eu vou fazer com o menos, lembra? Para achar o x duas linhas, ó. Vou até representar aqui, ó, x duas linhas. Menos o 12, tá? Que é a raiz quadrada de delta, a gente fez a conta aqui, ó. O delta era 144, a gente fez a raiz quadrada de 144, é 12, então menos 12, tá? Importante você saber.
E tudo isso fazendo o que, gente? Ele vem dividindo o que aqui? Na fórmula, como diz a fórmula? 2 vezes o A, que é 1. Então é 2. 2 vezes 1 é 2. Tá? E aí? Ó, menos com mais. Menos, não é? Dá menos. Menos 2 junto com menos 12. Tudo isso dividido por 2. Gente, menos 12 com menos 2 dá menos 14, não é? Vou colocar aqui, ó. Deixa eu abaixar aqui mais um pouco. Vai dar menos 14, né? Dividido por 2, certo? 14 dividido por 2 vai dar menos 7. Mateus, por que menos 7? Ó, aqui em cima é menos, aqui em cima é mais. Mais com menos dá o que, gente? Dá menos. Por isso que 14 dividido por 2, ó. Dividido por 2, 2 vezes o 7, 14, correto? Então ficou menos 7. Então o nosso x duas linhas é menos 7. E agora, gente? Qual vai ser o resultado que eu vou usar? Ó, 1 deu menos 5, ó, o x'. Perdão, deu mais 5. E o outro deu menos 7. Gente, tem como alguém fazer menos 7 pontos numa partida de basquete? Não tem. Como é que a pessoa vai lá e faz menos 7 pontos? Não existe, então corta. Vai usar essa daqui, ó. Tá? Que é o 5. Correto? Então vamos voltar agora aqui para cima. A gente sabe que é 5. E aí, o que é 5, gente? Isso é importante a gente saber, ó. 5 foi o ponto que Renato fez. Tá vendo? A gente achou o ponto que Renato fez. Porque tudo isso que a gente fez foi para achar esse X aqui de Renato, ó. Tá? Então Renato fez 5 pontos. Vou colocar aqui, ó. Cadê a câmera? Aqui, tem que baixar um pouquinho. Isso. Ó, Renato. Vou pôr aqui, ó. Renato fez 5 pontos. Ele quer saber, vamos voltar aqui no problema, ó. Quantos pontos fez o Carlos, não é? Carlos marcou. Gente, o Carlos não é o nosso termo aqui, ó, elevado ao quadrado, que ele diz que Carlos marcou o quadrado do número de pontos de Renato. Se Renato marcou 5, ó, aí é interessante agora, gente. Isso aqui é interessante vocês entenderem. Se o Renato marcou 5, ele quer saber o de Carlos. Carlos marcou 5 elevado a 2, que é o 5 elevado ao quadrado. Tá? E aí a gente sabe que 5 elevado ao quadrado nada mais é do que 5 vezes 5. Então, ó, o Carlos marcou 25 pontos. Já encontramos o tanto de ponto que Carlos marcou. E, veja bem, ó, lembra do João aqui, ó, que tinha marcado o tanto de Renato mais 4, não é? Quanto que Renato marcou, gente? A gente encontrou. Foi 5. 5 mais 4 dá 9, não é? Então, 9 pontos. Deixa eu abaixar aqui para vocês verem. 9 pontos. Marcou quem? O João. Tá? E agora, gente? Só para tirar a prova, ó, 25 com 20, 25 com 5, dá 30. Com 9, 39 pontos. Certo? Mas qual que é a pergunta do problema? Quantos pontos Carlos marcou? Gente, o Carlos, ele marcou. Tá falando aqui, ó. Isso é que eu quero que vocês entendam, gente. Porque isso daqui, na hora que você estiver fazendo uma prova, você se confunde, ó. Tá vendo aqui? Carlos marcou o quadrado do número de pontos de Renato. O quadrado do ponto de Renato. A gente não achou o ponto de Renato aqui, ó. O que que é? É o 5, porque o menos 7 não pode ser usado. Então, e o Carlos marcou o quadrado dele. Gente, isso aqui, ó, nada mais é do que 5 vezes 5. O número 5 multiplicando ele próprio, que vai dar 25.
Então, o total de pontos de Carlos, cadê? Eu coloquei aqui, ó, 25. E aí, para você tirar a prova que você acertou tudo, você soma, já que todos eles, olha aqui, deu 39. 5 de Renato com 25 de Carlos, 30. Com mais 9 de João, 39 pontos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima.